paz do Senhor, mais um vídeo pelo canal Evangelho do Reino. O meu nome é Anderson e hoje nós vamos continuar a série de estudos Você Entendeu Errado. Nessa série de estudos, para quem nunca e para quem não viu ainda, eu sempre procuro abordar um tema ou um versículo ou alguma passagem das Escrituras que foram interpretadas de maneira equivocada. E às vezes as pessoas interpretam e acaba passando de geração em geração e todos entendem isso como uma máxima do Evangelho. E todos abraçam aquela ideia, não pesquisam, mas às vezes é uma interpretação equivocada das Escrituras, um entendimento errado. Então, nessa série de estudos, eu procuro sempre abordar temas assim. Então, irmãos, hoje nós vamos falar a respeito do momento em que Pedro chega para Cristo e pergunta para ele quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. Essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo... Eu vou abrir para vocês aqui, irmãos. Mateus, no capítulo 18, e no versículo 21 e 22. Mas, antes de eu ler o versículo e começar o estudo, eu quero indicar dois canais, irmãos. Dois canais que têm estudos proféticos profundos, reflexões, né? É o canal Escritura Provada, do irmão Gustavo Pacheco. Esse canal, irmãos, o irmão Gustavo Pacheco é um menino, digo menino porque ele tem apenas 17 anos. E ele tem 17 anos, irmãos, e já está se esforçando para ensinar as Escrituras. Então, eu acredito, irmãos, que nós devemos valorizar isso, né? Dando crédito, procurando entender, procurando ver o crescimento dele, porque ele está tentando trazer o nosso crescimento através das Escrituras. Então, eu gostaria que os irmãos valorizassem isso e fossem lá na descrição, entrassem no canal dele, se inscrevessem ali, né? Ajudar o irmão para que o canal cresça, para que o canal se torne relevante e assim a palavra seja espalhada. Então, primeiro canal Escritura Provada e o segundo canal, irmãos, é do canal Jezreel. Irmãos, este canal tem estudos de uma profundidade assim, de uma profundidade muito grande, irmãos. Última série de estudos que ele passou foi a respeito do anticristo. Nossa, irmãos, se eu não me engano, foi 6 vídeos falando desse tema. Ele sempre se aprofunda assim nos temas de uma maneira tremenda. Quem gosta de estudos profundos, eu recomendo o canal Jezreel. Ele também sempre procura combater algumas heresias que estão, de certa forma, afligindo, né, o corpo de Cristo, tentando desviar alguns irmãos da verdade. Então ele sempre bate nessa tecla também, tentando trazer as pessoas à luz. Então, irmãos, entrem nesses canais, se inscrevam, né? Eu faço esse pedido para vocês, para que esses canais eles cresçam e a palavra de Deus que está sendo propagada através desses canais seja espalhada. Fazendo isso, você estará ajudando na divulgação do Evangelho, irmãos. Amém? Então, agora, voltando para o estudo, eu vou ler para vocês o trecho. Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, as pessoas interpretam esse trecho aqui. Na verdade, irmãos, pelo que eu vejo por aí, as pessoas elas não chegam a uma conclusão sobre este trecho. Eles não conseguem explicar a fundo por que Pedro falou até 7 vezes e por que Cristo
disse até 70 vezes 7. Então, alguns é uma interpretação que eles falam, eu acho isso, eu acho aquilo, entende? Então, alguns dizem, é para perdoar o irmão 490 vezes. Outros dizem, Cristo falou um número alto apenas para mostrar que você deve perdoar o seu irmão inúmeras vezes, entende? Então, as pessoas elas não chegam à conclusão. Mas a Bíblia, irmãos, se você observar o contexto desse trecho aqui, você vai ver que tem algo por detrás disso, compreende? Então, quando Pedro ele chega para Cristo e disse, até quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Quando Pedro diz 7 vezes perdoar o seu irmão, Pedro estava enfatizando o perdão da lei. Sabe por quê? O povo de Israel, irmãos, eles viviam de ciclos. Cada ciclo do povo de Israel era 50 anos. E estes ciclos eram divididos por 7 anos. Então, quando se completava 7 anos, no 7º ano, era o ano sabático. E no ano sabático havia perdão de dívidas. Compreende? Então, dentro de um ciclo de 50, havia 7 anos sabáticos. E nesses 7 anos sabáticos, havia 7 perdões das dívidas. Entende, irmãos? Então, por isso, Pedro ele disse, até quantas vezes preciso perdoar o meu irmão? Até 7? Então, Pedro estava sinalizando para o perdão da lei, que a cada ano sabático havia perdão de dívidas. Compreende, irmãos? Então, Cristo ele vai mais a fundo do que Pedro, né? Cristo ele diz, não te digo 7, mas te digo 70 vezes 7. Por que Cristo diz 70 vezes 7? Cristo, irmãos, quando ele aponta para os 70 vezes 7, Cristo estava apontando para as 70 semanas citadas lá no livro do profeta Daniel. O anjo, ele chega para o profeta Daniel e ele diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. Eu vou ler para vocês aqui, irmãos, para que os irmãos compreendam. Irmãos, eu não vou explicar aqui as 70 semanas, porque é um assunto muito complexo, mas eu vou dar uma pincelada por cima para que vocês entendam por que Cristo disse aquilo. Então aqui, está lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 24. Diz assim, o anjo diz a Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, 70 semanas, irmãos, se você multiplicar 70 semanas por 7, e cada semana é 7, né? Mas aqui são semanas de anos. Então, 70 vezes 7 anos dão 490 anos. Então, diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Ou seja, passando essas 70 semanas que Deus determinou sobre o povo de Deus, passando essas 70 semanas, nós vemos aqui alguns atributos do reino de Deus sendo instalado na terra. Compreende? Então, Cristo ele estava apontando para o perdão eterno. Quando ele vier e instalar o seu reino aqui de forma visível para que todos vejam. Se você reparar aqui, justiça eterna, fim dos pecados, fim das transgressões, ungir os santos dos santos. Ungir os santos dos santos aqui, irmãos, está se referindo a Cristo sendo coroado rei, né? Aqui na terra. Compreende? Então, todos esses atributos estão se referindo ao reino de Deus que virá, né? E será instalado.
Então haverá perdão de dívidas, perdão, tudo vai cessar, o pecado vai cessar, a transgressão, vai ter justiça eterna, entende? Então Pedro, ele aponta para o perdão da lei, um perdão que sempre precisa estar se repetindo, né? Os 7 anos sabáticos, perdão de dívidas. Cristo, ele não aponta para esse perdão da lei, mas Cristo aponta para o perdão eterno, quando o seu reino vier e instituir a justiça eterna aqui para nós. Compreende, irmãos? Então, essa é a interpretação, isso é o que Cristo ele quis nos passar com esse trecho das Escrituras. Agora, a respeito de ter que perdoar os seus irmãos, quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? Irmão, eu acredito que a própria oração que Cristo nos ensina já responde essa pergunta. Cristo nos ensina a pedir para que o Pai perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve, quem nos tem ofendido. Então, se eu quero que Deus me perdoe, eu preciso perdoar o meu irmão, independentemente de quantas vezes ele pecar contra mim. Compreende? É claro, irmãos, uma pessoa ela fica fazendo coisa errada para você, você procura se afastar, né? Você perdoa ela, mas você procura se afastar, né? Você não vai ficar ali sendo afligido, né? Só porque a palavra diz que você deve perdoar. Compreende? As pessoas, nós temos que entender, irmãos. Mas, então, irmãos, a interpretação é esta. Eu espero que os irmãos tenham gostado do vídeo. Curta o vídeo, compartilhe. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Amém, irmãos? Então, fiquem na paz.